Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Hoje eu queria conversar com você sobre as virtudes de Estevão. Esses dias nós estamos lendo o livro de Atos e dia 7 foi o dia do capítulo 7, um capítulo para cada dia. O livro de Atos tem 28 capítulos e o mês de fevereiro 28 dias. Então nós escolhemos ler o livro de Atos juntamente com vocês. Temos lido e feito resumos diariamente, colocados no Instagram. E Deus falou muito ao meu coração no dia 7, quando foi o dia de ler sobre Estevão. E essa palavra vem ardendo no meu coração e eu quero compartilhar com você. As virtudes de Estevão, algumas apenas, porque eram muitas, mas algumas virtudes de Estevão que servem de exemplos para nós hoje, que nós devemos ter essas virtudes como servos do Senhor, como pessoas que servem a Deus, que tem um coração voltado para o Senhor, deve também conservar ou tentar alcançar essas virtudes. E eu queria ler só o último versículo de Atos 7, que é o versículo 60, que diz assim: Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Com estas palavras, adormeceu. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Estevão foi o primeiro que foi sacrificado por amor a Cristo, por amor ao seu Evangelho. Estevão também foi o primeiro diácono da igreja. Quando na lista dos diáconos, quando as viúvas não estavam tendo a atenção necessária, as viúvas helenistas, as viúvas gregas convertidas ao judaísmo, não estavam tendo a atenção devida, e os discípulos resolvem eleger alguns homens, para cuidarem dessas viúvas, institui os primeiros diáconos. O primeiro diácono foi o Estevão. E a característica que eles observaram em Estevão, versículo 5 do capítulo 6 de Atos, nos diz: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, a primeira virtude que eles observam em Estevão é que ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Eu e você precisamos ser cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Porque se nós temos fé, nós cremos no invisível e vivemos não por vistas, mas por fé. E se nós somos cheios do Espírito Santo, o fruto do Espírito passa a habitar em nós e as nossas atitudes não serão mais as mesmas. Então, Estevão era este homem, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Estevão também era alguém cheio de compaixão, como nesse versículo 60 que nós lemos. Aquelas pessoas estavam ali apedrejando Estevão, matando Estevão. No entanto, Estevão olha para aquelas pessoas e diz: Pai, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão era cheio de compaixão. Assim como Jesus, que quando olhava para as multidões sentia compaixão delas. A Bíblia diz que certa vez Jesus se afasta para orar e as multidões descobrem onde ele está e vão todas para lá. E quando chega lá, Jesus se enche de compaixão e as curou todos. Curou todos que estavam ali, porque ele sentiu compaixão daquelas pessoas. Estevão era como Jesus, ele tinha compaixão. Assim como Jesus também olha para aqueles que tiraram sua vida na cruz e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão, debaixo de pedradas, ele tem uma paz tão grande no seu coração, que ele sente compaixão dos seus algozes, daqueles que tiraram a sua própria vida. Aleluia, Jesus, aleluia. Assim também como Moisés, que dia após dia aquele povo pecava contra o Senhor, aquele povo de dura serviço, aquele povo que estava sempre murmurando.
Moisés olhava para aquele povo e tinha compaixão daquele povo. Aleluia, glória a Deus. Estevão também era cheio de luz. Capítulo 6 de Atos, no versículo 15. Depois de Estevão começar a operar prodígios e maravilhas por causa da fé, por causa do Espírito Santo que estava nele, então ele também era cheio de poder, e ele começa a operar prodígios e maravilhas, e aquele povo começa a se irritar, aquele povo começa a ficar com raiva, e aquele povo paga homens para testemunharem contra Estevão, dizerem que Estevão estava fazendo o que não estava, que ele estava dizendo coisas contra a lei, contra Moisés, e eles pagam homens. Mas quando eles olham para Estevão, versículo 15 do capítulo 6, diz que eles olham para Estevão e o rosto de Estevão era como o rosto de um anjo, cheio de luz, cheio de luz. Eles acusam Estevão de estar falando calúnias contra Moisés, de estar desfazendo de Moisés. No entanto, Deus mostra àquele povo que Estevão para ele é semelhante a Moisés. Quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei, a palavra poderosa da boca do Senhor, quando ele desce daquele monte, o seu rosto brilhava, a ponto que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Tamanho era o brilho do seu rosto. Moisés também ficou com a semelhança de um anjo com o rosto brilhando. Assim o Senhor fez na vida de Estevão. Estevão também estava com o rosto semelhante ao rosto de um anjo. Estevão também era cheio de visão. Estevão não olhava para a circunstância. Estevão não olhava para o que estava acontecendo. Enquanto aqueles homens o apedrejavam, a Bíblia diz que ele olhava para o céu. Versículo 55 e versículo 56 do capítulo 7. E diz assim: e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamaram em alta voz, tapavam os ouvidos e unânimes arremessaram contra ele. Estevão, enquanto aqueles homens, com todo aquele ódio no seu coração, lançavam pedras contra Estevão. Estevão tinha visão. Estevão olhava para cima e via os céus abertos e o Filho do Homem de pé ao lado de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não olhe para as pedras que arremessarem contra você. Não olhe, não odeie. Olhe para Jesus, tenha visão como teve Estevão, olhe para o céu, eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Estevão via além da circunstância. Estevão estava vendo além das pedras. Estevão estava vendo além dos seus acusadores. Aleluia, glória a Deus. Estevão também era cheio de sabedoria. Versículo 10 do capítulo 6. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava cheio de sabedoria. E essa sabedoria nós só alcançamos em Deus. É do Senhor que vem essa sabedoria. É Jesus a fonte de toda sabedoria. E Tiago nos diz no capítulo 1, no versículo 5, que quem não tem, peça a Deus que Ele dá. Que Ele dá. E Salomão, em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você temer ao Senhor, você já tem o princípio da sabedoria. E você só vai agir, assim como Estevão agiu, se você for alguém cheio de sabedoria. E sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é saber aplicar o conhecimento e a experiência. Sabedoria é saber agir da maneira correta. Isso é sabedoria. Sabedoria é saber resolver os problemas. Isso é sabedoria.
Estevão era cheio de graça e de poder. Versículo 8 do capítulo 6 diz: Estevão era cheio de graça e poder, e por isso fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Não tem como ser cheio do Espírito Santo e não ser cheio de poder. Não tem como ser cheio de Jesus e não ser cheio de graça. Quem tem Jesus na vida é cheio de graça. Aleluia, glória a Deus. Estevão era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Por isso ele foi eleito como o primeiro diácono. Estevão também era cheio de fervor. Ele era cheio de fervor. Enquanto as pessoas arremessavam pedras contra ele, enquanto as pessoas o acusavam, enquanto as pessoas mentindo, diziam todo mal contra ele, inventavam calúnias e difamações contra ele, ele discursava a respeito das Escrituras. Você não vai encontrar em toda a Bíblia um sermão tão completo como o sermão de Estevão. Estevão passa por toda a história, começando em Abraão, até chegar em Jesus. E ele fala com autoridade e conhecimento. Você precisa conhecer essa palavra se você quiser ter as virtudes de Estevão. Estevão era cheio de fervor, porque ele conhecia a palavra de Deus. Estevão com discurso cheio de unção, cheio de autoridade, cheio de sabedoria, ainda assim não foi suficiente para convencer aquele povo. A Bíblia diz que eles tapavam os ouvidos para não ouvir as palavras de Estevão e serrilhavam os dentes, rangiam os dentes e com todo o ódio arremessavam pedras contra Estevão. Tiraram a vida de Estevão, mas a paz que excede todo entendimento estava tão presente na vida de Estevão. As virtudes do Espírito Santo eram tão claras na vida de Estevão, que a Bíblia diz que ele adormeceu. A Bíblia não diz nem que ele morreu, diz que ele adormeceu, fechou os olhos nessa terra, descansou para acordar ao lado do Senhor, que já estava de pé para recebê-lo. Aleluia, glória a Deus. Estevão era tão cheio de Deus que ele sentiu paz em meio à morte. Mesmo quando uma morte dolorosa, a pedradas, com injustiça, com infâmia, com calúnia, ainda assim não conseguiu tirar nem atingir a paz que Estevão sentia, porque ele era cheio de fervor. Em Romanos capítulo 12, verso 11, nos manda: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Que nós possamos meditar nesse capítulo 7 de Atos, nesse capítulo 6, e que nós possamos buscar do Senhor essas virtudes que são tão claras na vida de Estevão. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe a sua família e que o Espírito Santo desenvolva em você e em mim as virtudes do Espírito Santo que estavam na vida de Estevão. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e que o Senhor continue abençoando e conduzindo a nossa nação.